A obesidade infantil atinge 10 vezes mais crianças e adolescentes no mundo do que na década de 1970, segundo um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a situação também é alarmante. Segundo o Ministério da Saúde, 33% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos estão acima do peso e entre os jovens o percentual de obesos aumentou 110% na última década. Bom, colocar crianças e jovens em movimento é uma das medidas eficazes para o problema. Mas como fazê-lo em um mundo cada vez mais sedentário? É o que vamos saber agora com a Fabiana de Santana, que é diretora científica do Departamento de Educação Física da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tudo bem, Fabiana? Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer. Fabiana, por que estamos cada vez mais sedentários? E como eu fiz aqui a pergunta já no começo da entrevista, como mudar essa situação? Pois bem, o nosso contexto social hoje cada vez mais tem empurrado as nossas crianças para um estilo de vida sedentário. Então, o excesso de televisão, o excesso de joguinhos, o uso de tablets celulares, aliado, obviamente, a uma alimentação não muito saudável, acaba levando essas crianças ao desenvolvimento, o ganho de peso corporal, e que para a gente hoje se tornou um problema grande de saúde pública. Nós temos a cada três crianças, pelo menos uma é obesa. Então isso mostra o cenário preocupante, o que a gente pode esperar lá no futuro, se a gente não começar agora a trabalhar de forma bastante efetiva essa situação. E como é que faz, Porque hoje é inevitável, todo mundo está com celular, televisão, esse mundo da tecnologia. Não dá para mudar essa situação, mas dá para criar hábitos diferentes ou tornar essa tecnologia aliada em todo esse processo? A tecnologia, ela tem a importância dela na nossa vida e no nosso contexto, É óbvio que a gente tem que entender isso. No entanto, o grande problema é o excesso do uso dessa tecnologia pelas crianças. Claro que tem atrativos que são enormes, e que fazem com que essa criança acabe se envolvendo mais. Mas, de fato, o grande ponto-chave começa dentro de casa, com os próprios pais, com os próprios familiares, O exemplo para essas crianças vem dos pais. E aliado a isso, a importância da prática da educação física escolar, que sem sombra de dúvidas, nessa faixa etária, a introdução da criança na educação física escolar é algo que pode contribuir fundamentalmente para o desenvolvimento do hábito dela de fazer atividade física e isso ser levado para a vida adulta e depois lá na terceira idade. Então, de fato, esses dois pontos são chaves na decisão de uma criança para a prática da atividade física. Em contrapartida, a criança e o adolescente obesos é um indicativo já aí de que será um adulto obeso e com problemas de saúde? Bem, nós temos dados hoje na literatura, tanto feito em pesquisas experimentais, utilizando modelos experimentais, quanto em seres humanos, que de fato isso pode acontecer. Então, o nosso grupo recentemente publicou um paper mostrando, um manuscrito na literatura, mostrando que quando a gente introduz uma dieta não saudável, ou seja, rica em gordura, rica em carboidratos, que nós chamamos de carboidratos simples, que são os açúcares que a gente consome com frequência nas guloseimas e em outros tipos de alimentos, quando lá na fase adulta a gente começa a identificar o surgimento de hipertensão arterial, Então aquela criança que começou lá numa fase bastante importante da vida dela, começa a apresentar risco cardiovascular lá na fase adulta. Então a gente já tem informações que começam a casar, o que você faz desde o período que a mãe está gestando a criança, porque o ganho de peso na gestação influencia fortemente como vai ser a saúde dessa criança, porque nós temos fases que o desenvolvimento do tecido adiposo
é muito típico, então no terceiro período gestacional, né, o terceiro trimestre, a gente aumenta bastante a criança, né, a primeira infância, a segunda infância e até aquela fase pré-adolescência, antes do estirão de crescimento, o desenvolvimento do tecido adiposo, ou seja, ele tem mais relevância e isso, de fato, vai marcar o que nós vamos observar no indivíduo adulto, lá no futuro. Sem falar nos prejuízos sociais e psicológicos que causam numa criança e num adolescente nessa fase, né? Há uma média, um tempo aí médio de atividade física que é recomendado por uma criança? Nós temos diferentes fontes de recomendação para serem guiadas, né, nos trazer aí as informações. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, as recomendações são feitas de formas mais gerais, que a atividade física deve ser introduzida na vida de uma criança desde a fase de bebê. Então, ela tem que ser feita no lazer, nos jogos, nas brincadeiras. Claro que a gente sabe que isso tem sido cada vez mais restrito em função, principalmente nas grandes cidades, em função de violência, mas nós temos alternativas para fazer com que a criança se movimente. E a gente vai para prescrições que são mais objetivas. Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que dos 2 aos 3 anos a criança faça atividade física como um todo. O exercício que a gente brinca são os jogos, né? A brincadeira com a criança. Agora, quando a gente entra numa fase mais adiante, de 5 anos em diante, a gente já pensa em torno de 180 minutos de atividades. Quando eu falo atividade física, é recreacional, é o jogo, não precisa ser algo estruturado, né? Porque o estruturado ele vai acontecer também quando a criança vai para a competição. Aí é uma outra situação, é um outro cenário. E depois, isso vai até os seus 6 anos. Dos 6 anos, 7 anos em diante, 1 hora de prática de atividade física por dia é algo que para a gente já é extremamente importante para a promoção da saúde. E, bom, e só para a gente finalizar, Fabiana, e eu acho que é importantíssimo também não forçar a criança, mas tentar descobrir aquilo que é mais apropriado, a atividade que gosta mais, aliar o prazer a essa questão é importantíssimo, é fundamental também, né? Totalmente. A atividade que a criança não gosta, faz forçada, isso não vai ser incorporado na rotina do dia dela. Então, os pais precisam ter bastante cuidado nesse trato de fazer, inclusive junto com os filhos, algo que a criança goste, algo que estimule a criança. Não precisa bloquear o uso de equipamentos, só precisa ter uma moderação. Tudo que é feito de forma moderada, a gente consegue ter um benefício maior e contribuir, obviamente, para o bem-estar dessa criança, sem contar o convívio social com a família, né? Certo. Bom, queria agradecer muito a participação da Fabiana de Santana, diretora científica do Departamento de Educação Física da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, educadora física, professora. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde.